Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Para você que vai fazer prova da Avança, a nossa aula está contemplando a resolução de questões e também a explicação dos assuntos mais cobrados nas provas da banca Avança. Inscreva-se neste canal, conheça também os nossos preparatórios para a banca Avança. Você já consegue visualizar na nossa tela a primeira questão que está contemplando crase. Quando não devo usar a crase? É a parte mais importante. No meu preparatório de português eu já elenco lá, logo no início, quando não devemos usar a crase. Sentença a seguir que apresenta o emprego incorreto do acento indicativo da crase. Eu disse logo no início da aula. É extremamente importante você se lembrar de quando não usar a crase. Então, primeiro ponto, eu não uso a crase antes de verbo no infinitivo, não uso a crase antes de palavra no masculino, não uso a crase antes dos pronomes, que sejam os pessoais, principalmente os pronomes demonstrativos. Esta eu não uso. Antes do aquela eu posso usar? Sim, ela já virá agregada ao pronome. Então, se eu disser não me referi àquela mulher, aí eu posso usar. Há outras regras também que a gente vai ver e no meu preparatório tem todas elas de quando não usar a crase. Quando chegarem, as encomendas devem ser entregues. Primeiro ponto que você precisa compreender é este exemplo que eu trago. Fui à escola. Observe aqui, por que eu coloquei dois As? Porque para eu ter a crase, o termo anterior precisa pedir a preposição a. Quem vai, vai a. E a palavra feminina, por isso eu não uso crase antes de palavra no masculino, porque se eu falo a pé ou o pé, eu falo o pé, o meu pé está machucado. Então, para eu usar a crase, eu tenho de ter essa junção da preposição com o artigo definido feminino, a que vem acompanhando escola. Aquela estratégia de substituir a feminina por uma no masculino também dá certo. Eu falo o quê? Eu fui ao clube, deu ao antes de uma no masculino, terá a crase antes de uma no feminino. Então, o correto é fui à escola. Então, se é entregue a alguém. Então, aqui eu já vi que vai exigir a preposição a. Só que aqui eu tenho o quê? O pronome demonstrativo. O que eu disse? Eu não uso crase antes dos pronomes demonstrativos, exceto se for o aquele e suas variações. Então, aqui eu já consigo compreender que está o que apresenta o uso incorreto da crase. Não uso crase antes de pronome demonstrativo, não uso crase antes de pronome indefinido. Anote aí, põe na frente de pronome indefinido todo e suas variações. Não uso também crase antes de toda. A partida do trem será, eu diria o quê? Será ao meio-dia, não é isso? Se é ao meio-dia, será à meia-noite. Está determinando a hora aqui, nós vamos usar crase, então está correta. As palavras que disse a sua mãe. Quem diz alguma coisa a alguém. Então, vai exigir a preposição a. E aqui eu tenho também o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o pronome possessivo sua. Emprego correto? Sim. Vale destacar que, antes de pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. Então, poderia ter ou não. Vá à casa de Pedro para buscar os materiais escolar. Aqui é bem interessante. Casa, antes de casa, eu uso crase se ela vier determinada, se tiver um determinante. Observe aqui, a casa é de Pedro, então eu vou usar crase? Sim, corretíssimo. Mas se fosse só a casa, eu vou deixar essa pergunta para você. Se não tivesse aqui de Pedro, vá à casa para buscar os materiais. Teria crase ou não? Porque eu quero que você pesquisa e já memorize isso daqui. Se eu retirar o de Pedro, teria crase ou não, concursando? Os ventos frios se intensificam à medida que, à proporção que. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva de base feminina. Essas locuções, que sejam elas
prepositivas, adverbiais ou conjuntivas de base feminina, nós usaremos crase com elas. Então, se intensificaram à medida que a proporção que tem crase. Destaque a alternativa que não possui nenhum erro de concordância nominal. Concordância nominal, você vai se lembrar de que o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero masculino ou feminino, número singular ou plural. Lembre-se disso daqui. Esta questão está contemplando aqui as expressões. Então, é permitido, quando aparece é permitido, é necessário, é bom, é proibido. Será que o correto seria é proibido entrada ou é proibida entrada? Essas expressões são muito recorrentes nas provas de concurso. Memorize e aprenda-as nas minhas explicações. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Porque cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Agora que você já compreendeu, então, primeira coisa, eu preciso de buscar aquela alternativa correta, que não apresenta nenhum erro de concordância nominal. De que você vai se lembrar pela minha explicação? Você vai buscar o substantivo. Ele vem acompanhado de um artigo, de um determinante? Se sim, o verbo ou a expressão ou as expressões é bom, é importante, é necessário, como aparece aqui, é proibido, vai concordar com este determinante, que seja um artigo ou um pronome. Para ficar mais fácil, vou pegar a alternativa D, exemplificando bem. Ginástica é boa para a saúde. Primeiro, ginástica é o substantivo. Esse substantivo veio acompanhado de determinante? Tem um A aqui, um artigo, por exemplo? Não tem. Se não tem, a expressão é bom será invariável. Sou estranho? Sim. Então, aqui eu já vi que está errada. Ginástica é bom para a saúde. Se fosse essa frase, ainda soaria pior. Água é bom para a saúde. De que você vai se lembrar? Tem o determinante, tem o artigo, concorda com o artigo. Não tem, é invariável. Então, o correto seria ginástica é bom.
presença de meninas no orfanato é proibido. Observe aqui, é proibido. Presença é o substantivo. Este substantivo aqui, ele está no feminino, não é isso? Ele veio acompanhado de artigo, eu falei a presença, não. Se não vem acompanhado de artigo, é invariável. Então, presença de meninas no orfanato, vamos retirar essa vírgula aqui que ela não deveria estar. É proibido. É proibido presença de meninos. Então, não vem o substantivo, não vem acompanhado de determinante, é invariável. Então, tudo indica que a alternativa E seja a correta. Vamos ver? É permitido a entrada, olha aqui, o substantivo veio acompanhado de um determinante. Quando o substantivo vem acompanhado de determinante, caro concursando, vai concordar aqui o verbo, olha aqui, o predicativo do sujeito, o permitido, vai concordar com ele. Então, o correto seria o quê? É permitida a entrada. Tem o artigo, concorda com ele. Não tem, variável. Como aqui tem o artigo, deveria ser é permitida. É necessário muita sabedoria. Substantivo. Aqui você já observa a presença do pronome, não é isso? Então, se o substantivo vem acompanhado de um determinante, vai concordar com ele. Então, é necessária muita sabedoria. Muita necessária. Observe. Então, precisaria ser variado. Então, aqui o correto seria necessária muita sabedoria. Questão bem interessante, a partir de hoje você não erra mais. As blusas são, se aparecer somente o azul, aí vai concordar normalmente. As blusas são azuis. Agora, se ele vier acompanhado, é invariável. Azul marinho, azul celeste. Neste caso aqui, não vai para o plural. As blusas são azul celeste. As blusas são azul marinho. Então, aqui, presença de meninas é proibido. É proibido presença, ok? Este uso dessa vírgula aqui não vai fazer com que a questão seja ou fazer com que ela fosse anulada. Porque o que está em xeque aqui é o quê? Concordância nominal, o uso das expressões é bom, é necessário, é permitido, é proibido, como aparece aqui. Então, conseguiu compreender? Vem acompanhado de determinante, concorda com ele. Não vem invariável, como ela aparece. É proibido, é bom. A alternativa é corretíssima. Analise as sentenças a seguir e vamos marcar a alternativa em que ocorre desvio de concordância verbal ou nominal. Uma dica que deixo, comece sempre pela concordância verbal, porque você vai marcar o verbo e fazer a pergunta para você compreender quem é o sujeito. E lembre-se de que sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular também. Então, aqui ela está contemplando as duas concordâncias, as concordâncias verbal e nominal também. Já estou marcando o verbo e também estou marcando aqui as partes relacionadas à concordância nominal. Proibida a caça. Falei com vocês ainda há pouco. Olha aqui, é proibido, é bom, é necessário. O que vai ser? Será que é invariável ou vai concordar com o artigo A que aparece aqui, inclusive? Então, preciso da alternativa errada. Vamos colocar grande aqui para que possamos não esquecer do que pede a questão. Então, o governo diz concordância verbal, certo. O governo, ele diz que não é admitido a invasão. A invasão, eu falo o quê? A invasão admitida. Então, simplifique, olha aqui, que não é admitido a invasão. As bancas fazem isso muito, colocam o substantivo depois do predicativo do sujeito, então depois do verbo no particípio. Então, eu falo o quê? Invasão admitida. Então, essa daqui está errada. Então, está pedindo, já vai gabaritar a questão que está pedindo, a alternativa em que ocorre o desvio, a alternativa errada. O governo disse que não é admitida a invasão. A invasão boa, a invasão admitida. Minha tia, tão emocionada, falava de seus irmãos e irmãs falecidas. Vamos pegar aqui primeiro o adjetivo. Quando esse adjetivo vier posposto
e ele se referir a dois substantivos, ele pode ir para o plural no masculino, quando eu tiver um substantivo no masculino e um no feminino. Ele pode ir para o plural no masculino, então eu poderia falar irmãos e irmãs falecidos. Aqui eu vou compreender que tanto os irmãos quanto as irmãs eram falecidos. Aí está se referindo aos dois. Mas ele pode também concordar somente com o último, olha aqui, dos seus irmãos e irmãs falecidas. Aqui só eram falecidas as irmãs. Então, quando o adjetivo se refere a dois substantivos e ele vem posposto aos dois substantivos, ele pode concordar com o último ou ir para o plural no masculino, concordando com os dois. Então, falecidas está certo? Sim. Então, vamos ver aqui se toda a frase está correta. Minha tia emocionada, a tia falava dos seus irmãos e irmãs, certinho? Velhos discos e revistas, agora aqui o adjetivo ele vem antes dos substantivos. Então, aqui ele está concordando com o mais próximo. Discos velhos, velhos discos e revistas preenchiam as prateleiras. Os discos e revistas, eles preenchiam, certinho. Longe de sua amada, os dias e as noites. Os dias e as noites, eles eram longos para o rapaz, certinho. Agora, eu poderia falar os dias e as noites eram longas, que você observa que longos aqui está se referindo a um substantivo no masculino e um no feminino, ele irá para o plural no masculino. É proibida a caça, expliquei na questão anterior. Se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que neste caso é o artigo, as expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido, vai concordar com o artigo. Então, a proibida, a caça proibida, certinha aqui. Alternativa é também a única errada. Alternativa A. Invasão admitida, simplifique. Invasão boa, A. Então quer dizer que admitida é adjetivo igual boa. E se boa está no feminino singular, admitida também feminino singular. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que se verifica algum emprego inadequado do sinal de pontuação. Cara, concursando tem pontuação, vai ter vírgula na sua prova. Tem vírgula, tem SVC. De que você precisa se lembrar dentro de vírgula? Mais importante, SVC. Observe a minha explicação sobre SVC e também SUVECA. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em SUVECA. O que é essa SUVECA?
É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase, ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Su, ve, aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem duas vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até duas palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Compreendida então a SVC, você não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Eu preciso da alternativa errada. Durante muitos anos foi cozinheiro em um restaurante italiano. Olha aqui, eu falei lá sobre a ordem direta, suveca, não é isso? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier deslocado para o início da frase ou intercalado no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Então, aqui está correto. Adjunto adverbial de longa extensão, deslocado para o início da frase, vai vir separado por vírgula. É você se lembrar da ordem suveca. Sempre que essa ordem for invertida, vamos usar a vírgula com os adjuntos adverbiais de longa extensão. Se for de curta extensão, pode vir separado por vírgula ou não. Gostaria de saber se você irá ao baile de formatura este ano. Esta frase é afirmativa, então não precisa você colocar a interrogação. Se você colocar aqui o gostaria de saber, aí não precisa colocar a interrogação. Poderia falar só assim, você irá ao baile de formatura este ano? Interrogação. Usei o gostaria de alguma coisa, aí não uso mais o ponto de interrogação. Gostaria de saber se você irá ao baile de formatura este ano, sem o ponto de interrogação. A nota no exame, uma vírgula, que foi aplicado ontem foi tão alta. O que foi alta? A nota. Entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula. Se forem duas, está correto, caro concursando. Anote aí. O SVC, se forem duas vírgulas, pode. A nota no exame que foi aplicado ontem, o exame que foi aplicado ontem, aqui eu já observo o que neste caso? Eu observo que aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. A explicativa vem separada por vírgula, correto? Maria tem preferência por doces, ponto e vírgula, certinho. Sua irmã por salgados. Também está correto. Por quê? Porque aqui é o que eu chamo de zeugma ou elipse, quando você vai retirar uma palavra que já foi ditada, já foi escrita antes. Seja, geralmente é um verbo ou uma locução verbal. Então, nesse caso, eu tenho zeugma. Maria tem preferência por doces, sua irmã tem preferência por salgados. Então, olha aqui,
eu retirei esta expressão, tem preferência por. Aí, para eu evitar a repetição, senão fica chato. Maria tem preferência por doces, sua irmã tem preferência por salgados, então usei a vírgula para substituir um termo que já foi dito anteriormente. Poderiam ser concedidos a ela 2, olha a enumeração, 2, 3, 4, então eu uso vírgula antes de termos que exercem a mesma função sintática ou antes de uma enumeração. Qual das alternativas posteriores não apresenta nenhum erro de regência verbal, caro concursando? Lá na sua prova vai ter regência. No edital aparece regência. Então, regência verbal é você saber a transitividade do verbo. No meu preparatório eu falo muito sobre isso. Você vai compreender. É um verbo transitivo direto, pede um complemento, mas não vem acompanhado de preposição. É um verbo transitivo indireto, pede um complemento e esse complemento virá acompanhado de preposição. Será que o correto é Marcela namora com João, eu namoro com a minha namorada? Será que é isso mesmo? Advertir, será que é advertir o diretor e que? Prefiro doce do que salgado, eu descarto. Você que faz prova de concurso dentro de regência, você já sabe que não é prefere uma coisa do que a outra, prefere uma coisa a outra, correto? Depois de tantas mentiras, seu discurso não agrada ao país. Nem Cristo agradou a todos. Opa, então agradar é verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a? Não sei. Procederemos à destruição das provas adulteradas. Será que é procederemos a ou procederemos com a destruição? Marcelo namora com João. Caro concursando, namorar é verbo transitivo direto. Não pede preposição. Então, Marcela namora João. Eu namoro você e não com você. Advertir o diretor. Aqui é bem interessante. Vamos com calma. Espero que esteja anotando aí. Se eu tenho um verbo bitransitivo, um verbo transitivo direto e indireto, ele vai pedir 2 complementos. Um objeto, então vou colocar aqui. Verbo transitivo direto e indireto, ele pede 2 complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Então, neste caso, eu adverti o diretor, objeto direto, que, se não vem acompanhado de preposição, é objeto direto. Está errado. Por quê? Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho de ter 2 complementos, um objeto e um objeto indireto. Não podemos ter complementos iguais. Então, o correto seria advertir o diretor de que os funcionários entrariam em greve. Quem prefere uma coisa a outra. Prefiro doce a salgado. E se eu colocasse, prefiro doce mais do que salgado? Também estaria errado, porque quem prefere já traz essa ideia de intensidade, de você querer mais uma coisa a outra. Então, preferir exige a preposição a, prefere uma coisa a outra. Depois de tantas mentiras, seu discurso não agrada ao país. Nem Cristo agradou a todos. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição a. Neste caso aqui, está correta. Procederemos a? Não. Procederemos com a destruição das provas. Observe a colocação pronominal das orações abaixo e assinale a alternativa correta. Caro concursando, colocação pronominal, eu tenho as regras de próclise, quando o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Tem colocação pronominal? Terá na sua prova Enéas 4Ps. Você já conhece o Enéas 4Ps? Observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe.
é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Compreendido Enéas 4Ps, você vai buscar as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise, conforme o que? Uma conjunção subordinativa. Olha o S de Enéas. Então, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela, ele virá antes do verbo e tem um caso de próclise. Então, conforme me solicitou, seria o correto. Em se tratando, olha lá o E de Enéas, olha aqui, o que eu falei lá na explicação. A preposição em, seguida de verbo no gerúndio, também usarei a próclise. Em se tratando de viajar. Devo te acariciar como se fosse a última vez. Olha aqui o pronome oblíquo átono. Será que está correto? Não, o correto seria devo acariciar-te. Por quê? Neste caso, não tem Enéas 4Ps, não tem palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Olhou para o filho, apaixonando-se. Olha, o pronome oblíquo átono veio depois do verbo, por quê? Não posso usá-lo depois de vírgula e nem iniciando as frases. É o que eu falo de te amo. Pode falar? Sim. Escrever? Não. Correto seria eu te amo ou então amo-te. Se não houvesse tantas dívidas, olha aqui, eu não posso usar o pronome oblíquo átono depois de vírgula e nem no início das frases. Considere o excerto. A relação estabelecida entre a oração principal e a oração subordinada no contexto apresentado é: caro concursando, apareceu causa aqui, nós já vamos escrever o quê? Vamos colocar um primeiro. Sempre que aparecer causa em advérbio ou conjunção, coloque primeiro, porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Você não errará mais. Nós pensamos nos microplásticos como um fenômeno moderno, já que, olha aqui nós já temos a conjunção, a locução conjuntiva. Olha aqui, quando aparece já que, será que é uma ideia de concessão, adversidade, conformativa, comparativa ou causal?
Então vamos ver. Nós pensamos nos plásticos, eu sempre simplifico. Ao invés de microplásticos, eu uso a palavra menor para ficar mais fácil a compreensão. Nós pensamos nos plásticos como um fenômeno moderno, já que só temos ouvido falar deles nos últimos 20 anos. Primeiro, nós pensamos nos plásticos ou ouvimos falar dele nos últimos 20 anos? Essa oração aqui ocorre primeiro. Primeiro, a gente ouviu falar dele nos últimos 20 anos para depois pensar nos microplásticos. Então, esta já que, ela traz uma ideia de causalidade. Por quê? Ela ocorre primeiro, ela é a causa de nós pensarmos. Qual que é a causa de pensarmos nos microplásticos? Termos ouvido falar deles nos últimos 20 anos. Então, ideia de causa. Anote aí, causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Primeiro ouvi falar, depois pensei. Considere o excerto. Embora a superfície da Lua esteja coberta por dezenas de milhares de crateras de impacto, minerais de alta pressão são incomuns em amostras lunares. Nesse contexto, a oração introduzida pelo vocábulo embora classifica-se segundo a norma gramatical como conjunção embora. Eu sempre me lembro da VUNESP, quase toda prova da VUNESP tem. Na da Avança tem também. Compreenda o significado dessa conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal, ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê?
Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Compreendeu? Então você viu que é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Embora a superfície da Lua esteja coberta por dezenas de crateras, minerais de alta pressão são incomuns em amostras lunares. Então, você observa, é uma ideia oposta da oração principal. Olha lá, a superfície da Lua está cheia de milhares de crateras de impacto. Mas mesmo assim, os minerais de alta pressão são incomuns em amostras lunares. Ideia oposta da oração principal, mas não impede a ação da oração principal de acontecer. Isso é a concessão. Então aqui eu posso descartar as demais alternativas. Condicional nós temos muito o se. E a temporal aparece demais o quando. Adversativa nós temos lá mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Se não compreendeu, volte à minha explicação, um exemplo mais fácil, expus lá para vocês, para que você não erre mais a conjunção embora. Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase. Se os supervisores, observe o se. Após todas as deliberações feitas na empresa, caro concursando adjunto adverbial, eu retiro, olha aqui, termo acessório, podemos retirar. Acessório você retira, o brinco, o cinto pode retirar, ok? Então vamos retirar para ficar mais fácil. Se os supervisores mantiverem, manterão, manterem, mantiverão, manter a postura. Aqui eu tenho o verbo manter, que é um verbo derivado do verbo ter. Tem verbo, é extremamente importante você compreender os verbos derivados, que é um assunto relativamente de fácil compreensão. Observe. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados. Mas com calma, vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam não, as pessoas
propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe, é derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho, eu tenho, eu mantenho, correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho, não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera, eles vieram, eles intervieram, se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Compreendido agora verbo derivado, basta você substitua o verbo derivado pelo verbo de origem. Se eu falar, por exemplo, eles terão dinheiro no banco, eles terão, não, eu falo que eles tiveram dinheiro no banco. Então, não posso falar, eles manteram o dinheiro no banco. Vou falar, eles mantiveram, simples assim. Verbo principal, a mesma conjugação dele será do verbo derivado. Então, se os supervisores mantiverem, eu falo o quê? Se eles tiverem a calma, se eles mantiverem a calma. Simples assim. Basta você observar. A mesma conjugação do verbo de origem terá o verbo derivado. Então, se eles ter o dinheiro no banco, não. Eu falo o quê? Se eles tiverem o dinheiro no banco. Então, tiverem, mantiverem. Considere a passagem a seguir para responder as questões. No contexto apresentado, os advérbios não, já e diretamente, olha aqui, advérbio terminado em mente, as palavras terminadas em mente, advérbio. E a maioria, não disse todas, mas a maioria é um advérbio de modo. Exprimem, respectivamente, na ordem, noções de 4 possibilidades. Vou começar pelo não. Caro concursando, não é advérbio de negação. Eu irei à festa. Eu não irei à festa. Então, é extremamente importante você compreender, olha aqui, não era como no supermercado. Uma coisa seria eu dizer, era como no supermercado. Se eu coloco não, você observa que é um advérbio. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, uma coisa seria falar não estudo e outra coisa estudo. Se eu falar estudo com o mestre Mário, ok. E se eu falar não estudo, você observa que eu modifiquei o verbo estudar, atribuindo a noção, como fala aqui, de negação. Então, primeiro ponto, o não é um advérbio de negação. E agora, já, será que é afirmação em tempo? Vou deixar. Vou para o modo aqui que é mais fácil. Então, vamos ver lá. Pelo menos não diretamente, olha aqui, a maioria das palavras terminadas em mente, advérbio de modo. Sempre que você tiver dúvida, faça a pergunta com o como, olha lá. Não era como no supermercado, em que os bichos já estavam mortos e a responsabilidade não era sua. Pelo menos não diretamente. Então, aqui, advérbio de modo terminado em mente. Não resolveu, porque as duas trazem. De qualquer forma, eu preciso chegar ao gabarito
que a alternativa é, porque o já traz uma ideia de tempo. Olha lá. Em que os bichos já estavam mortos. Os bichos estavam mortos, e outra coisa seria eu falar os bichos já estavam mortos. O já é um advérbio que vai trazer uma ideia de uma circunstância, uma noção de tempo. Considere o seguinte excerto. Em relação às categorias gramaticais, classe de palavra. Aqui não é análise sintática, é só você saber, será que é um adjetivo, substantivo, pronome, numeral. Nós temos também preposição, interjeição, conjunção e outras classes de palavra. As palavras parentales, ainda, sua e quase, no excerto dado, são classificadas respectivamente. Várias possibilidades, caro concursante, vamos marcá-las aqui. Nós vamos começar pelas mais fáceis. Em tales, por exemplo, você vê, palavra precedida de artigo, ela é o quê? Um substantivo. Então, eu começo por em tales, sua, eu já consigo identificar também que é um pronome possessivo. Sua casa, sua namorada, minha casa, minha namorada, nossa aula. Então, aqui nós já conseguimos identificar, neste caso, o pronome possessivo. Quando falei da sua namorada, até fiquei receoso, porque é importante compreender que não é o pronome sua traz essa ideia de posse, mas ela não é sua. Você não tem posse sobre ela, é importante compreender isso, né? No excerto dado são classificadas como? Então vamos ver aqui, eu vou começar por entalhes. Palavra precedida de artigo é um substantivo. Então já vi que a segunda é substantivo, já descartei pelo menos duas alternativas. Para, ela é o quê? Uma preposição, como aparece aqui. Ó. Preposição, preposição, substantivo, substantivo. Nem preciso sofrer com a próxima, porque eu já sei que é um advérbio. Ainda, advérbio, não é isso? A outra também eu já vi que é pronome possessivo sua. E a última, adjetivo ou advérbio. Então, vamos ver lá. Havia sua execução rudimentar infantil. Olha aqui. A execução infantil. Outra coisa sou eu dizer que é uma execução quase infantil. Então, infantil aqui é um adjetivo. Qual é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, caro concursando? É o advérbio. Importante você compreender que uma coisa seria eu falar execução infantil, execução quase infantil. Você observou que eu modifiquei a palavra infantil, o adjetivo infantil, por isso que é um advérbio, como aparece na alternativa B. Dentre as palavras a seguir, aquela em que ocorre emprego incorreto do hífen. Ortografia, caro concursante, terá na sua prova da Avança. Nas redes sociais eu trago resolução de muitas questões contemplando hífen, porque é bom para você memorizar algumas regras. Com os prefixos pré e pós e pró, quando forem acentuados, eu vou sempre usar o hífen. Então, pré-vestibular, pós-graduação, sim. Se forem tônicos, se forem acentuados, eu uso o hífen. Se não for, não uso. Seria o caso de pré-estabelecer, por exemplo, que eu não vou usar o hífen. Pós-posto, porque não tem acento, não uso o hífen. Tem acento, uso o hífen. Cobra d'água, nomes compostos ligados por preposição, se estiverem se referindo à zoologia e à botânica, ou seja, nome de animais ou de plantas, por exemplo, nós vamos usar o hífen. Cobra d'água tem hífen. Então, regra geral, nomes compostos ligados por preposição, não mais usamos o hífen. Mão de obra, não tem hífen. Eu vou usar o hífen somente se estiverem se referindo à zoologia e à botânica. Português é uma maravilha, né? Porque tem as exceções. Pé de moleque, não uso o hífen. Pé de meia, eu uso. Por quê? Porque aqui são as exceções. Pé de meia, água de colônia, mais que perfeito. Português tem as exceções. Autoeficácia, aqui está errado. Eu criei a regra de que dos opostos se atraem. Terminou com o prefixo, olha, o prefixo terminou com uma vogal. Palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Autoescola, autoeficácia.
Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, eu uso o hífen. Sub-região tem hífen? Sim. Eu vou usar o hífen com o prefixo sub se a palavra da frente começar com B, H ou R. Então, região tem hífen. Vice, com os prefixos vice e ex, caro concursando, eu sempre vou usar o hífen.